Olá pessoal, esse é mais um vídeo da série sobre fundamentos de inteligência artificial. Especificamente nós estamos falando de aprendizagem de máquina e hoje eu vou falar um pouco sobre uma técnica de visão computacional, que é uma área relacionada a IA e aprendizagem de máquina, e nós vamos lidar hoje com um problema bem mais realista do que os problemas que a gente vem tratando, né? Eu tenho tratado muito da base de dados Iris Dataset, mas hoje nós vamos fazer a implementação de um código para classificação de faces de pessoas, que é popularmente conhecido como reconhecimento de faces. Então, para treinar uma rede neural com reconhecimento de faces, para reconhecer faces, nós precisamos de uma base de dados. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, em que eu falo dos passos, ou das etapas para a criação de um sistema de aprendizagem de máquina, eu sugiro que você veja o vídeo anterior. Então, lá naquele vídeo, nós vimos que a primeira etapa é a coleta dos dados. No meu caso, para esse problema em questão, eu não fiz a coleta de dados. Eu peguei uma base de dados que foi criada por outra pessoa ou por outras pessoas e utilizei. Eu não usei a base inteira, né? Eu usei apenas uma amostra dessa base. A base que eu usei é chamada de LFW. Então, deixa eu escrever aqui. LFW, que é Labeled Faces in the Wild. Eu usei a base LFW, especificamente a versão alinhada dela, que eu vou explicar daqui a pouco o motivo e o que isso quer dizer, né? Labeled Faces in the Wild, alinhada, que é uma base de dados de faces de pessoas famosas. Então, são dados que estão publicamente disponíveis e são faces de pessoas famosas que tem nessa base. Eu selecionei faces de 12 pessoas. Por quê? Porque eu fiz... existem várias subpastas, para cada pessoa tem uma subpasta no conjunto de dados dessa base, e nem todos os diretórios têm muitas amostras. Alguns só têm uma amostra. Então, para treinar uma rede neural, para classificar a face de uma pessoa, dessa forma como a gente está aprendendo aqui, uma amostra não dá, né? Não é possível. Então, eu peguei apenas amostras de faces de pessoas em que havia mais do que uma quantidade maior ou igual a 50 amostras por face. E daí eu coletei 12. Né? Então eu tenho aqui faces de 12 pessoas. Então, para deixar o conjunto equilibrado, ou seja, para todas as pessoas nós temos a mesma quantidade de amostras, eu limitei a 50 fotos por pessoa. Então, no total nós temos 60 amostras. Né? Então, essas imagens eu coloquei todas numa variável NumPy Array. E aqui eu posso mostrar o shape dessa variável, que é 12, que é a quantidade de pessoas, 50, que é a quantidade de fotos por pessoa, e esse número 62.500 corresponde à largura vezes a altura das imagens. Então, se a gente fizer aqui 250 vezes 250, a gente vai obter 62.500, que corresponde à largura e altura de cada imagem. Eu coloquei isso numa única dimensão para facilitar aqui o manejo dos dados, né? Mas daqui a pouco eu vou modificar um pouco essa variável. O próximo passo aqui que nós precisamos fazer é redimensionar esses dados para permitir que a gente dê eles como entrada no rede neural, né? Então eu vou modificar aqui, quer dizer, primeiro eu tenho que fazer import das bibliotecas que eu vou usar, pyplot,
para exibir também as imagens, né, para mostrar para vocês o conteúdo dessas imagens. E em seguida eu vou redimensionar esse array para colocar todas as fotos na mesma dimensão, né? Observe que as fotos não estão na mesma dimensão, elas estão separadas em duas dimensões, uma dimensão que separa por pessoa e a outra dimensão que separa 50 fotos de cada pessoa. Então eu preciso redimensionar isso para colocar tudo na mesma dimensão. Então eu vou chamar aqui data reshaped, ou reformatado, né? np.reshape, lembrando que essa variável data é um NumPy array, e aí esse np.reshape ele redimensiona ele redimensiona a variável, mas não muda a variável. Então a gente tem que colocar o resultado do reshape em outra variável. E aí eu quero que agora, ao invés de ter 12, a primeira dimensão ser 12, eu quero que seja 12 vezes 50, para colocar todas as imagens numa única dimensão, né, que vai ser nas linhas, porque aqui nós vamos formar uma matriz de duas dimensões. E na segunda dimensão a gente continue tendo 250 vezes 250. E agora nós temos uma matriz bidimensional com 600 linhas e 62.500 colunas, ou seja, cada linha é uma matriz, uma imagem linearizada. Então, se eu quiser ver o conteúdo de cada linha dessa, eu posso colocar isso para exibir usando o pyplot, né? Então, vamos supor que eu quero a pessoa de índice 1, a pessoa que corresponde ao índice 1, ao label 1, né? Que vão ser as 50 primeiras, na verdade, label 0. As 50 primeiras imagens, as 50 primeiras linhas dessa imagem vão corresponder à pessoa de label 1. E aí eu quero exibir. Então, para exibir, eu tenho que dar um reshape de novamente, nessa matriz data reshaped, mas só que no índice que eu quero, né, no caso aqui, índice 0, todas as colunas, né? Então, vírgula, 2 pontos, para representar aqui todas as colunas. E a nova dimensão que eu quero é 250 por 250. Porque antes eu tinha 62.500 e agora eu quero reagrupar isso como sendo uma imagem de 250 por 250 pixels. Então, para exibir, plt e mshow, né, que é o pyplot, para mostrar a imagem. Eu quero exibir isso como cinza, né, porque as imagens originalmente são cinza. Então, cmap gray, plt.show. Então, aí nós temos a primeira imagem da sequência, né? Observe a imagem dessa mulher. Eu tenho os nomes dessas pessoas guardados em outro lugar, mas no momento não importa. O que importa é a gente só checar aqui que as imagens estão corretas, né? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, o índice 50, tem que ser a primeira pessoa da próxima sequência. Tem alguma coisa errada. Tá, porque aqui está 0, né? Teria que ser subject index. Tá vendo? Primeira pessoa. Se eu pegar o 49, tem que ser aquela mulher ainda, né? Porque a 49 vai ser a última imagem daquela mulher. Tá aí, certo? A última imagem daquela mulher. E assim sucessivamente. Então, nós temos agora a matriz que nós vamos trabalhar, essa matriz Data Reshaped, que ela tem 600 linhas, 62.500 colunas, sendo cada linha uma imagem de 250 por 250 pixels, né? Mas linearizado numa única linha. Ok, continuando. Então, o próximo passo que nós precisamos fazer aqui é ajeitar esses dados, né? Então, nós precisamos escalar os dados e etc. Como a gente fez lá com a base de dados Iris. Então, o primeiro passo
é fazer os imports. Então eu preciso, como eu vou usar um rede neural, já sei que eu vou usar, né? Posso dar aqui um import from scholar.neural network import mlp classifier, né? Precisamos também dar um import para as métricas de acurácia. Scholar.metrics import accuracy score. Precisamos também do método de pré-processamento para normalizar ou escalar, né? Scalar, standard scalar, para normalizar os dados, né? Então Shift Enter vai dar um import. Agora observe que naquela variável data que eu mostrei aqui, ela só tem os, como é que eu digo, os dados, né? As imagens. A gente precisa dos rótulos. Como eu sei que essas imagens elas já estão padronizadas, né? A cada 50 linhas é uma nova pessoa, eu posso criar esses labels numa variável y, fazendo um for, né? Então vou fazer, porque aqui é criar uma variável numpy array y np zeros. Eu sei que serão 600 imagens, e aí eu posso fazer um for e na faixa, né? No range de 0 até 600, e em cada posição eu vou colocar um inteiro correspondente ao i dividido por 50, porque aí eu sei que de 0 até 49 essa divisão vai dar 0, de 50 até 59 vai dar 1, e assim sucessivamente. E aí eu vou ter os rótulos 0, 1, 2, 3, 4 até 11. Né? Então eu posso colocar aqui o y para imprimir, e você pode ver o conteúdo da variável y que representa os rótulos, né? A cada 50 a gente tem um novo rótulo. Ok, seguindo. E aí o próximo passo é a gente dar como entrada, quer dizer, a gente agora tem que misturar os dados aleatoriamente, né? Então o próximo passo é misturar esses dados aleatoriamente. Não, na verdade, vamos escalar antes, né? Fazer a normalização antes de misturar aleatoriamente. Então a variável x vai receber data reshaped, que é a variável que a gente criou redimensionada. Scalar, que é um novo objeto da classe standard scalar. Scalar.fit x, e x recebe scalar.transform x. Então, agora eu estou colocando os valores dos pixels da imagem para uma faixa de -1 a 1, né? Porque a gente já sabe que isso facilita o trabalho da rede neural. Agora sim, vamos misturar aleatoriamente. Então eu preciso de um array de números aleatórios, que eu chamo aqui de suf. Esses, na verdade, shuffle, né? Vem de shuffle. Então é shuff index misturados aleatoriamente. np.range 600, que são 600 números, né? Que a gente quer misturar aleatoriamente. Random.shuffle index. Eu misturei. E agora eu vou pegar dessas 600 imagens que vão estar misturadas aleatoriamente, eu vou pegar 500 para treinar e 100 para testar. Então xtrain vai ser shuffle indexes do início até 500, todas as colunas. Xtest vai ser shuffle index do início, quer dizer, na verdade de 500 até 100, até o fim, todas as colunas. Aqui está errado.
certo? Aí y_train, vamos ser y de shuffle index do início até 500 e y_teste vai ser y shuffle index de 500 até, quer dizer, shuffle index de 500 até o fim, que é o teste, né? São as últimas 100 imagens. Agora a gente normaliza, Shift Enter, né? Misturou aleatoriamente e normalizou. Próximo passo, treinar a rede. Então CLF, que é um classificador, MLP classifier. Aí vamos determinar alguns parâmetros para esse classificador. Então só puxar um pouco essa tela aqui. Vou começar com um classificador estocástico, né? O gradiente decrescente, SGD. Hidden Layer. Lembre, a nossa entrada, a nossa camada de entrada tem 62.500 pontos, neurônios, 62.500 neurônios, que corresponde à quantidade de pixels de cada imagem. Então, essa camada escondida aqui, que a gente vai usar, eu vou usar só uma camada escondida, ela, se for muito pequena, ela não vai ter um resultado bom, né? Eu vou colocar aqui 10 neurônios só para a gente ver o que é que vai acontecer. Learning Rate Init. Vou começar aqui um 0.01. Camada de ativação, Activation, chamar de logística. Deixa eu só checar se estão vendo. Estão vendo. Logística. O que mais que a gente precisa aqui? Número de iterações, que é a quantidade de épocas de treinamento. Max Iterations 150. Tá 100. Max Iterations 100. O que mais? E vou colocar também um Random State igual a 1. Random State igual a 1. Ok. Aí, voltando aqui, próximo passo é dar o fit, né, que é para treinar. Então, CLF é igual, quer dizer, CLF.fit xtrain ytrain, e depois nós vamos querer ver o resultado da classificação de um conjunto de dados que não foi visto durante o treinamento, né? E nós fazemos isso com predict x test e calculamos a acurácia, accuracy score y test np argmax. Essa parte aqui do argmax eu não vou explicar, já tem um vídeo, 2 vídeos atrás eu expliquei como é que é esse raciocínio aqui do argmax, tá? Então dá uma olhada lá. Então, aqui nós temos a rede, a arquitetura da rede foi projetada, aqui é o treinamento, aqui é a predição e aqui o cálculo da acurácia. Isso é uma rede neural com 62.500 neurônios de entrada, 10 neurônios na camada escondida e 12 neurônios na camada de saída. Então, 62.500 corresponde à quantidade de pixels da imagem linearizada, 10 neurônios na camada escondida foi um parâmetro que a gente decidiu colocar aqui, e 12 neurônios na camada de saída corresponde à quantidade de classes do problema, que são 12 pessoas diferentes, né? A gente tem fotografias de 12 pessoas diferentes. Então, Shift Enter, executa. Tem um problema, né? Hidden Layer, acho que está faltando alguma vírgula. Deixa eu ver. Na verdade eu não
hidden layer sizes. Hidden layer underline sizes igual. Ok, deixa eu ter enter. Logistic is not support. Logistic. Tá escrito errado. A palavra é logistic. Então, vem aqui. Logistic. Então, aí está o treinamento de uma rede neural ocorrendo. Agora vocês vão ver onde começa a complexidade em termos de tempo de processamento de redes neurais. Porque a gente tem uma rede de 62.500 neurônios de entrada, que corresponde à quantidade de pixels de cada imagem, mas a camada escondida é só 10, só tem 10 neurônios. E já demorou um pouco, né, para fazer esse treinamento, porque eram apenas 600 imagens. Mas observem, a acurácia deu 69%. Tá? Acurácia de 69%. Uma coisa que nós podemos ver também no rede neural, quando a gente treina, é o histórico dos erros. Né? Então, para ver esse histórico dos erros, a gente pode pegar aqui. Numa rede neural, geralmente a gente chama de loss, o erro, né? A perda. Então, é clf.lossCurve. cls.lossCurve. E aí eu posso plotar, .plot loss values. Vou botar uma grade também, para ficar mais fácil de visualizar. Plot.show. Vamos ver como é que foi essa curva. Olha aí. Essa foi a curva de treinamento dessa rede neural. Então, olhando para essa curva, nós vemos que a rede aparentemente ainda poderia aprender mais. Né? Ela estava com um erro decrescente, praticamente exponencial, e poderia, provavelmente, se tivesse mais épocas de treinamento, aprender mais. Né? Nós colocamos aqui apenas, olhando aqui, ó, o parâmetro, cadê? O parâmetro que a gente usou de quantidade de iterações foi 100, por isso que ela parou aqui em 100, mas aparentemente ela poderia aprender mais. Né? E a acurácia foi 69%. Essa acurácia não é a melhor acurácia do mundo, né? Mas, observe, o problema de reconhecer faces é um problema extremamente complexo. Não é um problema fácil. E uma rede bastante simples, com apenas uma camada escondida, 10 neurônios na camada escondida, foi capaz de obter uma acurácia de 69% de acerto para 100 imagens de teste. Né? Então isso é um resultado bom, mas ainda não é o melhor resultado. Então o que nós podemos fazer para melhorar isso? Basicamente nós podemos fazer duas coisas aqui, nessa rede, do jeito que eu estou mostrando. Nós podemos aumentar a complexidade da rede, e essa complexidade da rede pode ser aumentada de duas formas principais. Uma delas é aumentar a quantidade de neurônios na camada escondida, e a outra é aumentar a quantidade de camadas escondidas. Por enquanto, eu não vou lidar com essa segunda forma. Eu não vou aumentar a quantidade de neurônios, quer dizer, a quantidade de camadas escondidas. Eu vou lidar apenas com a quantidade de neurônios daquela única camada escondida. A outra coisa que a gente pode fazer é, dada a curva de erro, a gente tem a percepção de que se nós dessemos mais épocas de treinamento, essa rede poderia reduzir ainda mais o erro. Então, vamos começar aumentando a quantidade de iterações. Né? Por quê? Porque se aumentar a quantidade de neurônios na camada escondida, isso pode fazer com que o treinamento fique mais lento. Né? E aí, para a pessoa que vai assistir o vídeo posteriormente, isso vai ser bem chato ficar esperando. E eu não vou editar o vídeo para reduzir esse tempo. Então, eu vou aumentar aqui de 100 para 150 a quantidade de iterações. Executar novamente. Lembre-se, era 69% a nossa acurácia. Agora, vamos ver quanto é que vai ficar. Agora, o que modifiquei foi apenas a quantidade de neurônios na camada escondida. Quer dizer, a quantidade de épocas, que era 100, passou a ser 150.
Então, enquanto o treinamento vai ocorrendo, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, que é mais amostras dessa base de dados, né? Então, observem que essa base de dados ela foi obtida em condições bastante realistas, né? Tanto que o nome da base é Labeled in the Wild, ou seja, um rotulamento selvagem, né? É obtido nas condições mais realistas possíveis. Mas por ter sido obtido em condições realistas, existe muito ruído na base. Então existem conteúdos que não deveriam estar lá. Então eu vou pegar aqui alguns valores aleatórios, alguns índices aleatórios para ver se a gente encontra uma base com conteúdo. Esse datashape já foi normalizado, aí a gente não vai conseguir enxergar. Não vai conseguir enxergar. Eu tenho que rodar de novo aqui. Espera um pouco. Do shape. Isso vai atrapalhar aqui o treinamento da rede. Tá, mas por enquanto terminou aqui o treinamento. 70. Então passou de 69 para 70. E vamos ver o que aconteceu com a curva. A curva ainda continua aparentando poder ser melhor, né? Ela não estabilizou a queda. Mas estava mais ou menos em 0,5 erro e está agora mais ou menos 0,25. Isso é um indício de que a gente pode continuar aumentando essa quantidade de épocas. E aí segue o processo, né? Eu não vou ficar mexendo nessa quantidade de épocas por muito tempo, não. Vou aumentar agora aqui de 10 neurônios na camada escondida para 100 neurônios na camada escondida e vamos ver se a acurácia aumenta. Para eu visualizar aqui eu tenho que dar o import de novo, porque eu modifiquei a variável. Acho que o scale que eu fiz lá embaixo jogou os dados para -1 e aí não tem como visualizar, teria que reescalar. Ou então carregar novamente os dados, mas aí eu não vou carregar novamente porque eu fiz aqui um acesso ao meu Google Drive e está aqui nas linhas acima está o código para ter acesso ao meu Google Drive, então eu não posso mostrar isso aqui no vídeo. Deixa eu só terminar isso aqui para eu só ter certeza que a variável foi modificada realmente. Então, uma coisa aqui, chamar a atenção de vocês. Eu aumentei aqui para 100, antes era 10. Eram 10 neurônios na camada escondida. E agora nós temos 100 neurônios na camada escondida. Observe que a complexidade computacional aumentou de forma que o tempo necessário para processar aumentou bastante. Agora a gente está tendo que esperar mais tempo para que esse problema seja resolvido. No entanto, algumas coisas podem ser feitas para melhorar esse resultado. E essas coisas elas estão justamente na primeira etapa de processamento de aprendizagem de máquina, que é a etapa de qualidade dos dados, de remoção do ruído, etc. Que seria, por exemplo, vocês viram nas imagens que eu mostrei anteriormente, se você não lembra, volte um pouco o vídeo e lembre que lá a imagem da face da pessoa tem muito background, tem muito fundo, aparece os ombros dela, aparece o pescoço, e nada disso faz parte realmente da face da pessoa. Então, um pré-processamento que poderia ser feito seria recortar aquelas faces para eliminar o background. Mas aí isso pode ser assunto de outro vídeo. Nesse vídeo eu não vou mostrar isso. Outra coisa que pode ser feita também é redução da dimensionalidade, porque a dimensionalidade de entrada está muito alta ainda. Está com 62.500 neurônios na camada de entrada, e isso é muito. Então nós precisamos elaborar uma maneira de reduzir a dimensionalidade, que também não será visto nesse vídeo. Nesse vídeo nós vamos nos contentar
com essa acurácia de 72% para 12 faces diferentes. Se você gostou do conteúdo, inscreva-se no canal para receber notificações sobre vídeos como esse que serão postados posteriormente, né? No próximo vídeo eu pretendo continuar trabalhando com reconhecimento de faces, especificamente com esse conjunto de 600 faces da base LFW, e na próxima etapa nós vamos fazer pré-processamentos nas imagens de face para reduzir a complexidade computacional e, consequentemente, aumentar a acurácia da nossa rede neural. Então, se você gostou do vídeo, curta e compartilhe com as pessoas que você acha que vão se interessar por esse assunto. Obrigado.